Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Paulo Oliveira e esse aqui é o Bíblia JFA Conecta. Nosso primeiro programa, começamos hoje nessa campanha com a Rádio Musical FM, falando sobre o download da Palavra de Deus para o seu coração. Então, todas as terças-feiras estaremos aqui nesse momento, das 4 às 5 da tarde com você, para falar um pouquinho sobre a Bíblia JFA. Estamos muito felizes com esse momento aqui de falar do nosso aplicativo, dessa Bíblia. Você vai conhecer hoje muitas coisas sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, o mundo digital e o aplicativo Bíblia JFA, que é o número 1 no Brasil, o aplicativo brasileiro mais visto de Bíblias e o segundo maior do mundo. Mas tudo isso vai ficar aqui para frente, tem bastante comentário para acontecer. Nós estamos nesse primeiro episódio trazendo pessoas muito especiais. Então, conosco hoje está aqui o Marcel Rocco, que é o fundador da Bíblia JFA, vai falar com vocês daqui a pouco. O pastor Beto, que é também da nossa equipe ali e acompanhará todas as semanas esse programa junto comigo aqui. E a equipe da JFA, tá até o Paulo André aqui também participando e a Gabi na reserva aqui apoiando o Fabiano. Então, para nós é um grande prazer. Eu vou passar a primeira palavra para o Beto para ele dar o seu boa tarde. Olá, boa tarde, Paulo, Marcel, Paulo André que está aqui conosco e também a todos os nossos ouvintes. Quero dizer que é um privilégio estar aqui com todos vocês, inaugurando o nosso programa. E eu desejo que seja um tempo muito proveitoso e que traga edificação para o corpo de Cristo. Eu quero aproveitar aqui para que a gente possa se apresentar melhor. Nós somos um aplicativo brasileiro e para quem quiser nos encontrar é só buscar por Bíblia JFA Offline nas lojas de aplicativo, Google Play ou App Store, ou @Bíblia JFA no Instagram e Facebook, e também Bíblia JFA, o nosso canal do YouTube. Aliás, hoje nós vamos fazer aqui uma promoção com um versículo do dia Mateus 28:20, e já nós temos um quadro de reflexão em cima desse texto. Então, compartilhe esse versículo nas suas redes sociais, marcando @BíbliaJFA e colocando também a hashtag BíbliaJFA na rádio. Vou repetir, hashtag BíbliaJFA na rádio para concorrer a um kit exclusivo da Bíblia JFA. Voltando a falar mais sobre o app, nós estamos nas lojas de aplicativos desde 2011, levando a palavra de Deus para todo o mundo. Hoje nós somos acessados em 168 países, nós temos aproximadamente 45 milhões de downloads e em torno de 4,5 milhões de usuários únicos acessando o nosso app mensalmente, o que produz impressionantes 305 milhões de visualizações de páginas mês. No nosso aplicativo você encontrará mais de 90 versões bíblicas em 40 idiomas. E crescendo a cada dia esse número, fruto do nosso contínuo trabalho em parceria com sociedades bíblicas, editoras, publicadores, os detentores dos direitos autorais em geral, no Brasil e no mundo. Além do nosso acesso como membros à DBL, que é a plataforma que reúne mais de 2.000 organizações de vários países, em todos os continentes, que trabalham na distribuição, tradução da Palavra de Deus para todos os povos, línguas e nações. Então, pelo app, você pode ativar a versão que seu pastor usa normalmente nas reuniões da sua igreja ou aquela com a qual você está mais habituado. Além de poder usar também ou acessar outros recursos como a Bíblia em áudio, marcadores, planos de leitura, devocionais, mapas, progresso de leitura, o quiz bíblico e, finalmente, poder acessar também outras ferramentas como o Ore Mais, que é um app destinado à oração, o Sal, o nosso instrumento de evangelismo, vamos falar um pouco mais dele aqui hoje, e o BíbliaCast, que é o nosso blog com textos incríveis e assim por diante. Você sabia que pelo aplicativo você pode ativar a versão que o pastor usa em sua igreja ou até mesmo aquela com a qual está mais habituado, além de outros recursos como a Bíblia em áudio, marcadores, planos de leitura, devocionais, mapas, progresso de leitura, quiz bíblico e pode acessar também outras ferramentas como Ore Mais, Sal, nosso instrumento de evangelismo, BíbliaCast, nosso blog, com textos incríveis e muito mais.
Quer nos encontrar? É só buscar por Bíblia JFA Offline nas lojas de aplicativo Google Play ou Apple Store. Bíblia JFA Conecta. O download da palavra para o seu coração. Muito bem, Bíblia JFA Conecta. Você vê todos esses números, esse tamanho, né, no mundo inteiro, em tantos idiomas, tantas versões, com tanta gente conectada e fica pensando, como é que isso aconteceu, hein? Esse negócio surge assim de repente, como é que é esse mundo digital? E eu sei que você que está nos ouvindo aí, até nos vendo aí pela internet, pode ter um celular na mão com o nosso aplicativo. Se você não tem, aliás, te recomendo já, baixe o aplicativo da Bíblia, o maior aplicativo de Bíblia aqui no Brasil, o segundo maior do mundo, como foi colocado, para conhecer um pouquinho mais da Bíblia JFA. E hoje, que é o primeiro dia do programa, nós temos uma oportunidade única de explicar como essa história aconteceu. E não tem ninguém melhor para explicar isso do que o nosso fundador, o criador, quem teve toda essa ideia aqui, que é o Marcel Rocco. Então, vou passar aqui a palavra para o Marcel, para ele contar um pouquinho a história da Bíblia JFA. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Beto. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje, aqui na rádio, na Musical FM, e contar um pouco dessa história. É com grande alegria que desde 2005, né? 2005 foi o meu batismo. A história começou um pouco antes, mas chegou aqui, nós estamos aqui hoje aqui na rádio, né? E a história começou basicamente com a minha esposa, né? Hoje é minha esposa, naquela época era minha namorada, e eu fui confrontado através da igreja. Hoje é a igreja aqui que o pastor Paulo, que eu congrego, né? A Igreja Cristã da Família. E nesse confronto eles falaram, você não quer ouvir mais da palavra de Deus? E eu, com a minha formação toda não teológica, né? Uma formação bem ateu, que eu era, né? Nunca frequentei igreja, não era nada, não acreditava em Deus. Vim dessa área de exatas, então eu sou formado em meteorologia pela USP, fiz o bacharel lá e também fiz o curso de astronomia. E aí eu falei, acho que esse Deus não existe não. E através desse curso eu fui descobrindo mais da palavra de Deus, e a palavra de Deus foi convencendo meu coração. Tem toda uma história aí por trás de conversão. Eu cheguei e conheci a Cristo, né? Tive a salvação através da palavra e tive meu batismo em 2005. A partir de lá, em 2005, todo mundo pode lembrar, acho que nem hoje, a internet do nosso país não é muito boa, e naquela época não era. E eu, como fui muito da área de tecnologia, eu falei, eu preciso de uma Bíblia para ouvir no culto. Eu não era muito tradicional, tinha as Bíblias físicas, mas gostava de consultar um celular. Naquela época eu tinha um Palm Treo, não sei se o pessoal lembra, eu acho que ninguém lembra disso. Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia, o celular durava mais ou menos 7 dias a bateria. Então, eram outros tempos, né? E aí tinha uma Bíblia lá, mas era ruim, e foram lançados o Android. Eu consegui um celular um smartphone. Android era a versão 1, hoje nós já estamos além da versão 10 já. E eu falei, tinha uma Bíblia lá, mas ela era toda online. E a minha conexão de internet era horrível. E eu cheguei lá, fui trabalhando, fui vendo, eu falei, não, eu preciso fazer uma Bíblia para mim. E criei ela totalmente offline por Android, levei para o culto, o pessoal começou a ver a Bíblia, começou a ler, falou, legal essa Bíblia, hein? Eu quero no meu celular. Ok, vou publicar, né? E aí fui publicando a Bíblia. O negócio foi crescendo, isso foi... A primeira publicação dela foi em 2011, então o ano que vem nós fazemos 10 anos já. E o Android estava começando aqui no Brasil, o iPhone também. E aí, após esse período, foi crescendo, tomando meu tempo. Eu já trabalhava na área de meteorologia há bastante tempo. E todo mundo pedindo função. Um queria o inário, a outra pessoa queria marcar colorido, a outra pessoa queria mais versões. Pessoas de outros países queriam versões em inglês, em espanhol, em outras traduções. E aquilo foi crescendo, até que uma hora eu dedico isso hoje em tempo integral para o reino, para o ministério, e também a gente leva a palavra de Deus para todos esses números aí que o pastor Beto falou. E é com grande prazer que, através do evangelismo lá da Igreja Cristã da Família, atingiu meu coração e eu pude trazer a Bíblia. E só para falar nisso,
Esse ano de pandemia foi algo marcante, porque esse programa de evangelismo, que evangelizou um ateu, que era eu, com coração duro, e trouxe para a luz de Cristo, ele já está disponível no app. Então, você hoje pode entrar lá no app, no aplicativo da Bíblia JFA, ir lá em menu, tem lá Evangelize com Sal. Sal é o nosso programa de evangelismo, que eu fui evangelizar de maneira analógica, mas hoje você tem a oportunidade de levar ela de maneira digital. Que vitória, hein? Você vê só, tem algumas celebrações aqui. Primeiro, ele casou, então deu certo, né? A namorada virou esposa, já tem os seus filhos. Então, Deus fez uma obra maravilhosa na vida do Marcel. Quando Deus entra no coração de uma pessoa, ele primeiro transforma o coração, mas depois transforma todo o entorno. Tem gente que busca Deus porque precisa de alguma coisa do entorno. Mas a primeira transformação é a transformação interna, não do entorno. E quando essa transformação acontece, a sua vida muda. Então o Marcel conseguiu uma casa, conquistou uma igreja e hoje consegue gastar o tempo dele num ministério. Isso é tremendo. Naquilo que ele sabe, naquilo que ele conhece, na curiosidade que ele tinha sobre tecnologia e, como ele disse aqui, nessa vontade, né, Marcel, de ter no seu celular uma Bíblia. E aí, sem pensar no que ia ser a consequência, sem imaginar o que ia acontecer depois, um chama o outro, chama o outro, chama o outro, até o ponto em que temos aqui mais de 40 milhões de downloads, o mundo inteiro falando disso. E o próprio Sal, que, como ele disse, é o programa de evangelização que foi efetivo na vida dele, agora está dentro do aplicativo. Então você pode, nós vamos, nas semanas que passam por aqui, vamos falar sobre esses assuntos, vamos mostrar as pessoas que contam essa história, vamos dar os números de como você pode usar o seu celular para alcançar um amigo seu, para falar de Jesus para alguém e para crescer no seu próprio conhecimento da palavra. Então isso é interessante, viu? É interessante. O Beto comentou aqui rapidamente que nós estamos conectados com a DBL, né? A DBL é Digital Bible Library e é um movimento internacional de todas as sociedades bíblicas do Brasil, de todos os tradutores da Bíblia, para guardar a Bíblia num lugar em que ela não se perca. Não sei se você já parou para pensar como é que a gente guarda os manuscritos, né? Como é que a gente guarda essa coisa? Então, ao longo desse programa, nós vamos estar falando dessas coisas, como a Bíblia foi preservada, como ela chegou até nós, como hoje, digitalmente, ela é preservada e traduzida para todo mundo. E para nós aqui, da Bíblia JFA, é um tremendo prazer fazer parte desse movimento mundial de aproximação das pessoas com a palavra de Deus. Estatísticas, Marcelo, estatísticas. Vamos colocar alguns números para as pessoas terem conexão do que nós estamos falando aqui. Eu vou começar com alguns números. O evangelismo do Sal. Eu fui uma pessoa evangelizada, né, através desse programa do Sal, de maneira analógica, mas hoje ele está digital. Então a gente lançou esse ano o programa de maneira digital. Ele já tem aproximadamente 7 mil alunos fazendo hoje, sendo evangelizados. Então, era uma pessoa analógica, hoje nós temos 7 mil alunos através do app. Tem quase 50 mil professores. Então, depois a gente vai falar um pouco mais do Sal. Você pode entrar como aluno, você pode entrar como professor e avançar nisso. Agora, os números do último ano, só para você ter uma ideia, a gente teve 1,5 bilhão de capítulos consultados só na Bíblia digital. Uau! 390 milhões de marcações. Então o pessoal gosta de fazer aquela marcação. O bom é que você pode reusar, né? Na Bíblia física, você faz a marcação, é para sempre. Ali você pode mudar a cor, classificar. Tem mais de quase 400 milhões de marcações da Bíblia, né? Tem 50 milhões de áudios bíblicos ouvidos. Então, nesse último ano, o pessoal gosta muito de ouvir a palavra também, né? A gente tem ela hoje de maneira na leitura do texto, mas também você pode ouvir, você pode colocar o áudio, ele acompanha o versículo em todas as traduções. Nós estamos produzindo um áudio aqui com o pastor Cornélio, lá da igreja de Alagoinha também, e você também já pode ouvir ela no Spotify, no Deezer, tá lá a Bíblia JFA, e lá no YouTube também. Foram 50 milhões só no aplicativo, pessoal escutando. 30 milhões de versículos compartilhados, é uma maneira de você compartilhar a palavra de Deus. Você fala, como eu posso compartilhar? Hoje, antigamente você fala, vou encontrar alguém no banco, na fila. Ou você pode encontrar alguém no WhatsApp. Então você pode mandar uma mensagem para ela, né? E 2,5 milhões de planos de leitura. Os planos de leitura é quando você já chega num estágio
já de uma maturidade maior, você fala, eu quero ler a Bíblia inteira em um ano, que é um propósito muito bom para você começar em janeiro. Ou quero ler o Novo Testamento em 3 meses, ou quero fazer um plano sobre mulheres, algum tema bíblico, você encontra lá também, Paulo. Olha só, tanta estatística aqui, é para você mesmo, querido ouvinte, ficar pensando, como é que eu uso a Bíblia? Como é que eu me relaciono com a Bíblia? Eu conheço a Bíblia? Porque há uns anos atrás, a Bíblia era um livro aberto na cabeceira de um móvel, numa casa, numa sala, num quarto, geralmente no Salmo 91. Era uma caixinha de promessa que as pessoas tiravam, escolhiam um versículo e saía para ler qual que era o versículo do dia dele. Nós vamos fazer o nosso versículo do dia daqui a pouco aqui. Era um livro de biblioteca, e se você voltar mais para trás ainda, era um livro inatingível. 500 anos atrás, ninguém conseguia ler a Bíblia. Martinho Lutero, que é o criador da Reforma Protestante, que escreveu e falou sobre a Bíblia, que traduziu pela primeira vez a Bíblia para uma outra língua que não o latim, traduziu o Novo Testamento para o alemão. A primeira vez que ele pegou numa Bíblia, ele tinha mais de 20 anos de idade, já estava no seminário, porque não se podia aceder a uma Bíblia. E hoje isso está tão fácil, né? 1,5 bilhão de capítulos consultados aqui no nosso aplicativo. Marcadores de Bíblia. Eu lembro que quando eu nasci e cresci dentro da igreja, né? Já estive aqui umas semanas atrás no programa do pastor César Cavalcante falando sobre isso, né? Contando essa história. Meus pais se conheceram num evento de igreja, né? Um congresso de jovens. Então eu já nasci praticamente dentro da igreja. E eu lembro que a minha Bíblia era toda anotada, toda riscada, toda marcada. Eu tinha lá os meus estudos, as minhas referências. Aquela minha Bíblia tinha tudo que eu sabia, estava naquela Bíblia. Um dia eu coloquei ela em cima do capô do carro e esqueci. Entrei no carro, fui embora e a Bíblia foi embora também, né? Ai, que dor quando eu descobri que tinha perdido minha Bíblia. Eu me senti cego, não sabia mais nada. Peguei uma Bíblia em branco, não sabia onde encontrar as coisas, não tinha nada escrito. Então, glória a Deus pela vida do Marcel aqui, né? Temos hoje uma Bíblia que você pode colorir, gravar, escrever. A minha Bíblia JFA é toda anotada aqui. Nós vamos falar sobre isso também nessas semanas. Como que você usa esse livro para manter a palavra de Deus no seu coração, esconder a palavra de Deus no seu coração, que é o que o Salmo 119 nos diz, né? Então, nós estamos aqui para falar da Bíblia, para pregar a Bíblia e para apoiar todas as igrejas. Por isso estamos nesse momento aqui da Rádio Musical, essa ideia muito feliz de fazer um programa de mais unidade cristã. Todo mundo junto, falando de alguma coisa que é comum, a palavra de Deus, a Bíblia. E ao longo desses programas nós vamos ter aqui sempre alguns momentos em que nós vamos ter quadros especiais. Então, o primeiro quadro especial desse programa aqui. Vamos ver? Conecta com o versículo do dia. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quer nos encontrar? É só buscar por Bíblia JFA Offline nas lojas de aplicativo Google Play ou Apple Store. @Bíblia JFA no Instagram e Facebook. E também Bíblia JFA no YouTube. Bíblia JFA Conecta. O download da palavra para o seu coração. Então, você ouviu aqui nesse programa Bíblia JFA Conecta o versículo do dia, na voz do pastor Cornélio, é mais bonita do que a minha aqui, né? E ele declamou esse texto. Você sabe onde ele está? Sabe onde está? Onde está escrito isso? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é fácil, hein? Se você é um cristão aí mais conectado, esse versículo está em Mateus 28, é o último versículo do livro de Mateus, versículo 20. E eu queria fazer uma meditação com você sobre esse momento aqui. Antes de você começar a reflexão, Paulo, eu quero apenas lembrar os nossos ouvintes sobre o sorteio. Poste aí esse versículo do dia nas suas redes sociais, nos marcando com o @BíbliaJFA,
e usando também a hashtag BíbliaJFA na rádio. Eu vou repetir. Poste aí este versículo nas suas redes sociais, nos marcando com BíbliaJFA, @BíbliaJFA, e usando também a hashtag BíbliaJFA na rádio. No final do programa, nós vamos sortear aqui um kit exclusivo da Bíblia JFA, que é uma surpresa para quem for sorteado. Maravilha, viu? Tá saindo no lucro aqui. Então vá na sua mídia social lá, marca tudo isso. A Gabi tá lá olhando todos os nomes, nós vamos sortear de todos que tiverem feito essas marcações. Um de vocês vai ganhar hoje o nosso kit especial Bíblia JFA. Muito bem, vamos lá então para a meditação do versículo do dia. Conecta com a palavra. Momento de reflexão com pastor Paulo Oliveira. Maravilha! O que esse texto nos traz, hein? Mateus 28. Última palavra de Jesus para os seus discípulos. Uma despedida. Uma instrução. Está deixando aquilo que ia marcar os próximos passos dele e os primeiros passos sem Jesus. Então, dá para entender que é algo muito importante. Ele está dando um direcionamento aqui. E no versículo 19, ele fala aí para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E nessa continuação ele fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a primeira coisa que é muito importante aqui, o evangelho tem que ser pregado em todos os lugares, mas mais do que dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, nós temos que ensinar a cada um a guardar aquilo que Jesus falou. As coisas que vos tenho ordenado são a palavra de Deus. Tudo que ele falou está escrito na Bíblia. Então, o seu papel, mais do que dizer que Jesus é realmente o Messias, de que ele é o Salvador, de que ele pode mudar a sua vida, é ensinar a pessoa que está ouvindo a guardar a palavra de Deus. Como eu disse aqui no Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para entender o que eu tenho que fazer. Muitas pessoas erram por ignorância. E a Bíblia está dizendo aqui, você tem um farol, você tem uma luz, você tem um guia para o seu caminho. Mais outro versículo do Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, nesse momento, esse versículo está falando com você. Ande neste caminho. Entenda o que Deus quer que você guarde, a palavra que ele disse. E há uma promessa que está vinculada com isso. E essa promessa é, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós vamos falar mais tarde um pouquinho sobre esse até a consumação dos séculos. Mas eu quero salientar aqui agora que essa promessa da companhia de Jesus é viva, é atual. Eu não sei o seu momento agora, se você está sozinho, em termos de pessoas, se você está num lugar de solidão, no meio de uma multidão. Porque nós conseguimos hoje, no nosso mundo moderno, ficar sozinhos, ouvindo um monte de gente. Ficar sozinho, andando no meio da rua aqui. Ficar sozinho na multidão. Mas o que a palavra de Deus diz é que Jesus, eis que eu estou convosco. O nome de Jesus é Deus conosco, Emmanuel. Então, ele está com você. E ele está com você no momento da transição. E nós vivemos hoje momentos de transição. Eu não sei como que você viveu esses meses de pandemia, mas com certeza o seu ritmo de vida foi afetado. Você teve que ficar mais tempo sozinho, menos contato social, se ausentar ou se afastar das pessoas do seu dia a dia. Mas você não tem afastamento de Jesus. Jesus não está mais longe de ninguém. Ele não pode ser contaminado, nem está contaminando alguém porque você abraça ele. Abraçar a Jesus. Andar junto com ele. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E mais para frente um pouquinho nós vamos falar sobre esse século e porque essa palavra no original é tão importante para o momento de hoje. Então eu quero que você guarde isso. A Bíblia é um livro vivo. Vivo. E se você
olhar ela como um livro que te orienta, ela vai direcionar o seu caminho. Sabe que se você quiser conhecer um pouco mais da Bíblia, no nosso aplicativo, para cada um dos versículos, no Novo Testamento já tem vários deles, você pode olhar no final, lá em cima tem um sinalzinho de áudio em que você pode ouvir a palavra de Deus, como nós ouvimos hoje aqui o pastor Cornélio falando. Várias traduções estão já com a voz humana, e você pode então ouvir uma pessoa declarando, na tradução que você prefere, a Bíblia. Ouça a Bíblia enquanto você está dirigindo, enquanto você está em casa fazendo outras coisas. A palavra de Deus atrás ali, trazendo aquela mensagem. E também tem alguns com vídeo. Você lá embaixo, no final do capítulo, tem um sinalzinho do vídeo que você clica ali. E esse texto de hoje que nós vemos, por exemplo, Mateus 28, você pode descer lá no final da página, clicar ali e vai aparecer esta mesma reflexão do pastor Cornélio. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Nós estamos juntos com isso. Amém? Muito bem. Esse foi o versículo do dia. Para quem gostou, então, vá lá no áudio e guarde essa reflexão. Mas eu quero aqui continuar, como é o nosso primeiro programa, nós podemos fazer um pouco diferente dos demais aqui, que nós vamos falar sobre músicas que falam da palavra de Deus. Nós vamos mostrar como que esse aplicativo pode ser usado para você pintar, colorir, conectar um versículo com outro, como que você usa um plano de leitura para aprender melhor a palavra, como que você dá uma boa notícia para o seu amigo, que é o dia da boa notícia, como que você evangeliza, que é a maneira como nós falamos aqui do sal, que o Marcel explicou tão bem, foi aquilo que levou ele a se tornar um cristão. Mas eu quero explicar para você por que estamos nos séculos dos séculos. Então esse é um momento de reflexão. Mensagem reflexiva. Eu tenho sido convidado por muitas pessoas a falar sobre como que funciona a Bíblia no mundo digital. Como que é a igreja no mundo digital. E para entender o mundo digital, a revolução 4.0, as transformações sociais que todos estamos experimentando e que foram tão alavancadas por esse evento de 2020, que foi a crise da pandemia, nós temos que entender como Deus funciona. E Deus funciona em ciclos. Deus criou o mundo e estabeleceu o tempo. Então, o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, declara: Bereshit bara Elohim. E esse Bereshit é o princípio, o começo. No princípio criou Deus. E princípio quer dizer 0, 0, 0. Você aperta o cronômetro e começa a contar o tempo. Antes não havia tempo, havia eternidade. Mas naquele momento, Gênesis 1, começa a contar o tempo. Então você já percebe que a criação vem com ciclos, um dia após outro dia. E os 7 dias formam uma semana. O ciclo do dia, o ciclo da semana. E depois ciclo dos anos. A cada 7 anos, um ano de jubileu. Um tempo de parada. A cada 7 vezes 7 anos, a transformação total zera de novo o placar na história do povo de Israel. O grande jubileu. Você vive dentro desses ciclos. Nós somos marcados pelas horas. A sua vida é regrada por começos e fins. Muitas pessoas estão esperando 2020 acabar. Vamos deixar esse ano para trás. 31 de dezembro ele termina, estamos chegando lá. Mas o que muda quando 31 de dezembro vira 1º de janeiro? Não existe 32 de dezembro. Existe o final de um ciclo e o começo do outro. E a Bíblia também fala desse final do ciclo. Últimos versículos, o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, fala lá do versículo 3, Jesus dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então aquele Bereshit encontra um ômega, que é o final dessa história. Um grande ciclo
de milênios terá se passado. Essa história da humanidade vai mudar. Nós vamos entrar de novo na mais eternidade. Coisas diferentes. E a nossa pergunta aqui é: você está entendendo os tempos e as horas? Daniel 2 declara que quando ele recebeu a revelação do sonho do rei Nabucodonosor, ele glorificou a Deus. Ó Deus de meu pai, eu te louvo. Tu conheces os tempos e as horas. Deus conhece o seu tempo e a sua hora. Deus conhece o seu momento de vida nesta cidade de São Paulo, na cidade onde você está, na situação em que você se encontra. Deus está no controle do seu tempo. E não apenas do indivíduo no seu tempo. Deus está no controle do tempo da igreja. E quando nós olhamos aqui os ciclos da igreja, a gente vê que de quando em quando as coisas mudam. Essa é uma história para quem gosta de história da igreja. Eu gosto de história da igreja. Mas se você pensar que estamos nos anos 2020, né? 2020 depois de Cristo. Quantos ciclos vieram aí? Se você conhecer um pouco dessa história, vai ver que do ano 0, onde Jesus nasceu, recenseamento de Cláudio Augusto, imperador romano, até pertinho do ano 500, existe um ciclo do Império Romano. Esse Império Romano dominou o mundo por quase 900 anos. E chegando no ano 500, ele está se desfazendo, acabando aquele período de imperadores, de Césares, de reis, de Roma. E os bárbaros invadem toda a Europa e países começam a nascer, nações que hoje são famosas, mas que naquela época, a França, formada pelos francos, que eram bárbaros. Os vândalos, a palavra que até hoje tem uma conotação super negativa, porque era um povo guerreiro e muito, muito belicoso, destruidor de tudo que tinha pela frente. Aquele império foi desmoronando e a igreja estava nascendo ali. Então sai o Império Romano e entra a Igreja Católica. Um ciclo que muda a história da humanidade. Não era mais uma igreja perseguida, não era mais feita por mártires e bispos nas arenas dos leões, tanto em Roma como em Constantinopla. Agora temos um papa, temos um líder e a Igreja Católica se estabelece no mundo inteiro. Mais 500 anos se passam. Quando chega no ano 1000, sabe o que acontece? Final de um outro ciclo. Existe um cisma entre a Igreja Católica do Oriente e do Ocidente. Não sei se você sabe, mas a igreja foi se estruturando a partir de bispos nas cidades. Algumas cidades eram muito importantes. A primeira cidade, até hoje, ela é a cidade que marca o patriarcado da igreja ortodoxa, que é a igreja do Oriente, é Antioquia. Porque em Antioquia estava Paulo e Barnabé saindo para a viagem missionária. Então, toda a igreja da Ásia Menor, hoje a Turquia, ela foi formada a partir de Antioquia. Então, o bispo de Antioquia tinha uma força muito grande na história da igreja. A outra cidade muito importante era Alexandria. Alexandria, onde tinha a maior biblioteca do mundo. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tinha o farol de Alexandria, a grande biblioteca ali. Milhares e milhares de livros. E ali, então, era um centro de cultura. Ali a Bíblia foi traduzida, o Velho Testamento do hebraico para o grego, a Septuaginta. Ali tinha uma igreja que até hoje, a igreja copta, é forte no Egito. Alexandria era um bispado forte na igreja. O terceiro é Constantinopla, a cidade de Constantino, a capital do Império Romano do Oriente. A sua grande catedral de Santa Sofia. Constantino, o primeiro imperador, por volta do ano 350, que se tornou cristão e que começou então a valorizar o cristianismo, e Constantinopla a ser um centro de estudo e teologia. O bispo de Constantinopla era muito forte. E por causa da mãe de Constantino, Helena, a Santa Helena, Jerusalém foi restaurada. Então volta o povo para Jerusalém e começa a construir igrejas, estruturas, cidade, que até hoje quem vai na Jerusalém velha vê esses segmentos ali, a igreja de Santa Helena. Essas 4 cidades, esses 4 bispados, tinham muita força. E havia um quinto, que era Roma.
o bispado da capital do império. Portanto, não precisa nem dizer, muita importância. Bom, então no ano 1000 tem um cisma. Essas 4 cidades saem para um lado e formam a igreja ortodoxa, e Roma sozinha do outro lado fica com a igreja católica. Mudam as estações, mudam as relações. O Império Romano, politicamente, militarmente, se desestruturando no Ocidente, e o Império Bizantino se fortalecendo e se firmando no Oriente. Mais 500 anos se passam, Idade Média. Todos os reis da Europa agora são cristãos, católicos, debaixo da influência e da ordem do Papa. Roma tem aquela força de centro religioso do Vaticano. A Catedral de São Pedro, a maior igreja católica do mundo, está sendo construída quando vem Lutero e a Reforma, questionando as mudanças da igreja que não estavam, segundo ele, segundo a visão protestante, dentro da palavra de Deus. E essa reforma protestante levanta novamente a Bíblia. Bíblia. Aquele livro que ninguém podia ler. Imagine um culto numa igreja de 1516. 15 séculos de cristianismo. Um povo analfabeto ouvia uma mensagem numa língua que eles não conheciam, porque a missa era pregada em latim, de um padre que estava olhando para a parede de costas para eles. Muitos rituais, muita liturgia, muita tradição, pouco entendimento. Muito misticismo, muita dependência de relíquias, de frases e de poder temporal em homens para perdoar ou não perdoar, para absolver ou não absolver e para excomungar. Contra isso se levanta Lutero dizendo os famosos 5 solas. Sola do latim somente, né? Somente, sola scriptura. Somente a escritura. O que vale é o que está escrito na Bíblia. Mas você tem que entender também que esse assunto só vai funcionar somente se a pessoa tiver acesso à Bíblia. E o que faz esse acesso possível? Tecnologia. Então, vem a revolução da imprensa com Gutenberg, algum tempo antes, no finzinho dos anos do século XV, 1492, permitindo com que uma Bíblia fosse impressa e as pessoas então pudessem ter acesso a esse livro, que antes era manuscrito. Então a tecnologia permite a reforma. E aquilo que era impossível, as pessoas lerem a Bíblia, agora está mais acessível a todos. Milhares de cópias da palavra de Deus são feitas e na própria língua de cada um. Então Lutero traduz o Novo Testamento para o alemão, Tyndale traduz para o inglês e começa assim uma onda de traduções da Bíblia para as suas próprias línguas de cada povo. Nosso aplicativo se chama Bíblia JFA. E alguns podem estar pensando, por que JFA se o Marcel começa com M, né? Não tem nada a ver com o Marcel. JFA é João Ferreira de Almeida, que foi o padre que traduz a Bíblia pela primeira vez para o português no século XVII. Então nós, Portugal e Brasil, começamos a ter a oportunidade de entender a palavra de Deus apenas nos anos 1600. Quase 100 anos, ou mais de 100 anos depois da Reforma. Uma revolução que vem chegando. Uma revolução que vai transformando a possibilidade de você entender um ciclo. E agora eu quero completar essa minha palavra aqui com essa pergunta. 500 anos depois. Estamos aqui nos anos 2000. Já estamos com 500 anos da Reforma cumpridos em 2017. Então são uns 503 agora. E vem uma nova transformação. O que vai acontecer de diferente com a igreja agora? Como aconteceu no ano 500, no ano 1000, no ano 1500? O que está acontecendo agora de transição? E como a tecnologia muda isso? Bom, nós enxergamos que a Bíblia digital é uma nova revolução na história do homem.
Porque agora as pessoas sabem ler. A Bíblia está em todas as línguas, mas não está na mão das pessoas. Aquele livro está lá, na casa da avó, na casa do pai, aberto na sala, no Salmo 91, mas não está no coração de ninguém. Escondi a tua palavra no meu coração. Nós, como Brasil, temos uma oportunidade, sendo um país cristão, de trazer a Bíblia ao coração do brasileiro. E quando ela entra no celular, quando ela vira digital, ela está literalmente ao alcance da mão, aonde você estiver, no que você estiver fazendo. Esta é uma revolução. E a revolução digital não é apenas para a Bíblia, a revolução digital é para toda a sociedade. No meu trabalho, eu andei muito tempo conversando com as pessoas sobre essa movimentação do digital. Marcel contou essa história de como ele começou a Bíblia aqui, e até 2007 não tinha smartphone. Ou seja, toda a revolução dos computadores, a revolução 4.0 que a gente fala, não tinha começado, porque havia computadores desde a década de 50. E o mundo foi mudando com os computadores. Os foguetes, as viagens interplanetárias, que era feita com regra de cálculo, agora é computador. E depois, nos anos 60, 70, 80, o computador foi entrando nos escritórios. Os mainframes, depois, a partir dos anos 80, o PC. Sai a máquina de escrever, entra o computador. Mas isso não mudou a vida das pessoas, como quando o smartphone é criado e o celular vira um aparelho inteligente de muito mais do que simplesmente falar. Essa é a revolução digital. Você está com o seu celular. Harvard fez um estudo perguntando quem era o melhor amigo, e 1/3 das pessoas, os jovens, dizem: o meu melhor amigo é o meu celular. Confiança, credibilidade, acesso às redes sociais e essa modificação da história, que eu não preciso nem gastar tempo falando muito nisso aqui não. Nós estamos no meio de uma revolução digital. O celular é um instrumento dessa revolução digital. Agora as pessoas compram e vendem, atendem o telefone, falam com os amigos, mandam mensagens, têm acesso à informação, sabem as últimas notícias, assistem os vídeos, tudo numa tela de celular. E isso só está aumentando. Você sai às ruas e as pessoas estão olhando para a tela. Já tem gente dizendo que na medicina vai ter um problema no pescoço das pessoas, de tanto tempo que você passa encurvado, olhando para baixo, uma posição que não é anatômica, porque você está conferindo a tela do seu celular, enquanto anda de metrô, enquanto está parado numa praça, enquanto está sentado no restaurante. A comunicação humana que está caindo e a comunicação digital está subindo. Então há contras e há favores. Há coisas boas, mas também há coisas ruins. Mas o que eu quero que você pense comigo nessa reflexão de hoje é que esta revolução digital permite que você acesse as pessoas e envie a palavra de Deus, a Bíblia, a qualquer lugar, de qualquer situação. A Bíblia está ao alcance de sua mão. A Bíblia está para você poder usar como um instrumento. Os tempos e as horas estão mudando. Está chegando o momento de um novo. E o último versículo que eu quero trazer para vocês aqui, um versículo que eu gosto demais, Isaías 43, 18 e 19. E ele fala lá: eis que eu estou a fazer uma coisa nova na terra. Podeis sentir? Eu colocarei um rio no deserto, um caminho no ermo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem retorneis às antigas. Deus está fazendo uma coisa nova na terra. E a minha pergunta para você hoje, querido ouvinte, é: você consegue sentir? Você está percebendo? Da mesma maneira que um império estava acabando e um cidadão de Roma podia não estar nem percebendo aquela destruição que ia acontecer. Da mesma forma que aquela igreja unida ia se cindir com tremendas implicações para os dois lados. Da mesma forma que um homem prega preposições na porta de uma igreja e transforma a história do cristianismo, algo novo está acontecendo aqui. Você pode perceber? Então, esqueça das coisas pequenas que ficam.
Não coloque o seu coração e a sua preocupação apenas nos problemas que estão surgindo por causa de uma crise como essa da pandemia, porque ao mesmo tempo uma coisa nova está surgindo. E essa crise traz consigo grande oportunidade. Você está convidado toda terça-feira a transitar conosco através dessa grande oportunidade. Usar a Bíblia para transformar a sua vida, para transformar a sua história, para mudar o seu futuro. A palavra de Deus é viva e eficaz. E nós, Bíblia JFA, estamos aqui para conectar você com ela. A cada semana teremos pessoas, teremos fatos, estudos, traremos novidades que vão mostrar como esta Bíblia é viva no seu coração. Glória a Deus pela palavra de Deus. Glória a Deus porque podemos fazer isso hoje. Glória a Deus porque você está ouvindo Bíblia JFA Conecta. Deus abençoe. Pelo aplicativo, Você sabia que pelo aplicativo você pode ativar a versão que o pastor usa em sua igreja ou até mesmo aquela com a qual está mais habituado, além de outros recursos como a Bíblia em áudio, marcadores, planos de leitura, devocionais, mapas, progresso de leitura, quiz bíblico e pode acessar também outras ferramentas como Ore Mais, Sal, nosso instrumento de evangelismo, BíbliaCast, nosso blog, com textos incríveis e muito mais. Quer nos encontrar? É só buscar por Bíblia JFA Offline nas lojas de aplicativo Google Play ou Apple Store. Siga no Instagram, @BíbliaJFA. Curta no Facebook, @BíbliaJFA. Siga nosso canal no YouTube, Bíblia JFA. Bíblia JFA Conecta. O download da palavra para o seu coração. Muito bem, chegamos agora ao momento final do nosso programa. Vamos descobrir quem ganhou aqui o nosso kit. Vamos fazer o nosso sorteio. Você que marcou, tagueou aí, usou a hashtag direitinho, agora tem a chance de ganhar um kit exclusivo da Bíblia JFA. Surpresa nesse kit aí, não vou nem falar, né, Beto, o que tá escrito lá. Mas ele falou no começo, você vai ser sorteado. Então, vamos passar pro sorteio aqui, vamos conectar com a plataforma e ver como vai funcionar. E aí, Beto? Bom, vamos lá. Quem será o sorteado ou a sorteada do dia? Rufem os tambores. E a nossa vencedora é Senilda Borba. Muito bem, vencedora. A nossa irmã Senilda Borba, parabéns. Você ganhou um kit exclusivo da JFA, preparado com muito carinho, personalizado para ti. Nós vamos entrar em contato contigo através da rede social que você nos marcou para te enviar esse prêmio, ok? Valeu, Deus te abençoe. Muito obrigado, irmã Senilda, pela tua participação. E acompanha a gente aí a cada terça-feira. Vem mais coisa boa por aí. Muito bom, Beto. Olha, foi muito bom o programa hoje. Eu queria agradecer todo mundo aí que participou das mídias, das redes sociais. E queria também dar um recado que, além de você utilizar o aplicativo, a palavra de Deus ela é essencial para nosso dia a dia da nossa vida cristã. Como o pastor Paulo refletiu aí, nós chegamos no final do ano, é apenas uma mudança de data, passamos por um ano muito ruim, porém nós temos um ano novo aí que vai chegar, e a palavra de Deus, independente se ela está no aplicativo ou se você tem ela em maneira física, em qualquer lugar que você esteja, é uma maneira de você se comunicar com o Senhor. Então, aproveite esses dias, aproveite esse tempo para você meditar, orar e buscar a Deus através da palavra. Ela foi uma ferramenta de transformação da minha vida e eu tenho certeza que ela é uma ferramenta de transformação na vida de muitas pessoas que estão ouvindo aqui hoje. A palavra de hoje foi muito edificante, eu creio que vai edificar a tua vida. Então não se esqueça, pegue, ore, leia, compartilhe, leve essa palavra para mais pessoas, que é aquilo que é mais importante do Evangelho, que é levar essas boas novas. E você pode fazer isso através das nossas mídias
sociais também, né? Nós temos nosso app lá no Google Play, na Apple Store. Você ouviu muito aqui. O Bíblia JFA, ele foi por muito tempo a Bíblia mais buscada. Hoje em dia o pessoal até copia o nome, né? Tá todo mundo aí buscando, já tem esse nome aí registrado, mas você pode encontrar lá, é do ícone vermelho. Nós temos toda uma gama completa. Tem um app muito legal, eu tenho acompanhado recentemente o nosso app de oração. Você pode entrar lá, é Ore Mais. Se botar Ore Mais nas lojas, ele vai achar. Do ícone, tem uma mãozinha lá, você vai ver um ícone azul. E as pessoas oram, é uma rede social de oração. Então você pode ir lá, orar, colocar o seu pedido de oração, falar com alguém, orar por alguém. Você pode orar por alguém lá, bem legal. E você tá lá no Netflix, no Facebook, fazendo briga lá, vai lá orar. Invista o teu tempo em oração, não é legal? Coloca lá, se você não tem ninguém, não tá no ministério de intercessão, começa a treinar lá através do aplicativo. Maravilha! Muita novidade, muita coisa para acontecer ao longo dessas semanas. Mas nós queremos que você fique fixado na mensagem de hoje, no versículo do dia. Eu quero que você ouça mais uma vez Mateus 28:20, porque a última palavra dele tem um truque aqui, que é a bênção que nós vamos te dar no final desse programa aqui. Vamos ouvir mais uma vez o nosso versículo do dia? Conecta com o versículo do dia. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse século é uma dispensação. A palavra aí no grego é o aionos. Então, este século significa os tempos, as eras. Algumas traduções até colocam como até o final do mundo. Mas não é o fim do mundo, é o fim de um momento. Deus está conosco, Jesus está conosco, dia após dia. Então é uma rotina, mas também na consumação dos tempos, quando mudam as estações. Então eu quero abençoar você agora na mudança da sua estação. Deus está com você no que você precisa de hoje para amanhã. Deus está com você na grande transição que está acontecendo em nossas vidas, na transição dos tempos, das eras, no aionos de Deus. Então, nosso último momento aqui, nesse primeiro dia do programa Bíblia JFA Conecta, é de bênção sobre a sua vida. Eu quero que você ponha a sua fé nessa história, receba essa oração e declare no seu coração: eu quero entender o novo de Deus. Eu quero que a palavra de Deus ilumine a minha vida. Eu quero andar dentro daquilo que é a vontade de Deus para mim. Feche seus olhos se você pode. Tenha um momento de reflexão e vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Senhor Jesus, nós levantamos agora o teu nome diante de cada vida que nos ouve. Nós levantamos como um estandarte o teu nome, uma bandeira que identifica que esta pessoa está guardada por ti. Esta pessoa está coberta por ti. E que esta verdade que o Senhor declarou: eis que estou contigo todos os dias. Hoje, terça-feira, 17 de novembro, é vivo. Eis que estou contigo hoje, terça-feira, e todos os dias, mesmo que mudem as dispensações. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Até a semana que vem com mais um Bíblia JFA Conecta. Até lá, Deus abençoe. Deus abençoe a todos, até mais, até lá. Você ouviu pela Musical FM mais Unidade Cristã, Bíblia JFA Conecta.